antes de tudo, a gente iniciar orando, né? Amém, galera? Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui nesse lugar, Pai, diante da Tua presença, diante da Tua majestade, Senhor. Nós queremos pedir, Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha falar em cada coração, que o Senhor venha ministrar em nossas vidas, ó Pai. Nós também repreendemos, ó Pai, qualquer espírito de distração, qualquer coisa, Deus, que talvez o inimigo, Deus, tem tentado lançar, Deus, para tirar a palavra do coração dos meus irmãos, ó Pai. Eu repreendo agora no nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, que o Senhor venha falar, Deus, com a Tua palavra, Deus, em nossos corações, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que a gente nessa noite venha aprender, Deus, e realmente ser transformado pelo Teu imenso amor, Pai. Muito obrigado por tudo, é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, galera? Então, a gente está num tema, né? Serve for Love, né? Então, que nem o Rodrigo falou semana passada, o Igor falou semana passada que daqui para o final do ano todo mundo vai estar cursando, vai estar falando o inglês, né? De tanto tema, né? Mas Serve for Love significa servir por amor, né? E na primeira ministração o Rodrigo falou a respeito de servir em casa, né? Os servos que servem em casa, cadê a galera que serve em casa, que lava uma louça? E aí, semana passada, o Igor continuou falando a respeito de servir na igreja, né? Cadê os obreiros, os irmãos aí? Amém, galera? E isso é massa, tá ligado? Porque, assim como foi declarado nesse ano, né, sobre a nossa igreja, né, amar e servir, né? Onde vocês estão vendo ali, ó, 2022, o ano do amar e servir, né? Então, que nem outro dia eu estava falando com a Natália, cara, como que é importante a gente aprender isso, né? Porque a natureza de Jesus foi essa, de amar e de servir as pessoas. E hoje eu vou dar continuidade falando do servir por amor na sociedade, né? Onde abrange toda a categoria que eu digo, né? Porque a sociedade são pessoas, né? Então, cara, seja na escola, seja lá na rua, no trabalho, né? Então, a gente vai aprender um pouco hoje como nós devemos servir na sociedade, né? E o primeiro ponto que eu botei aqui, eu queria que a gente entendesse um pouco do amor de Deus, né? E eu queria que o Igor abrisse rapidamente ali em João 13, do 1 ao 17. Quem não trouxe sua Bíblia vai estar acompanhando ali, ó. Diz assim, ó. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou uma capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês,
lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Esse último versículo ali está ali, ó. É o versículo-chave da nossa igreja, né? Que a gente está trabalhando nesse ano. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem, né? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é entender o amor de Deus, né? Cara, eu achei interessante, sabe? Outro dia eu estava falando com uma pessoa e eu falei assim, cara, Jesus, ele fez isso como exemplo, sabe? Ele apenas não falou com palavras, ele apenas não falou, cara, vão lá e façam o que eu estou falando para vocês, né? Ali o texto relata de uma situação onde que Jesus, antes da ceia, né? Ele se senta com seus discípulos, né? E eu estava falando de tarde que, cara, para mim Jesus é o cara, tá ligado? E eu achei muito interessante quando Jesus se levanta, né? Pega uma bacia, enche de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu até falei assim, cara, por que Jesus, né? Foi para limpar os pés, né? Cara, foi uma situação onde que Jesus ele poderia mostrar, né, para os seus discípulos que não interessa, né, se tu vai se curvar, não se interessa se tu vai se prostrar diante de uma pessoa. A natureza de Jesus é essa, né? Ele nos mostrou servindo, amando as pessoas, né? E eu falei, cara, como que deveria estar os caras lá, né? Senhor, mas tu és o meu mestre, tu é o meu Senhor e tu tá lavando meus pés, né? E Pedro ali daquele jeito, não, Senhor, não, tu é o cara que não vai lavar meus pés. Mas Jesus queria mostrar aquela situação para que eles viessem a entender, né? E eu achei interessante que hoje nós, né, recebemos essa graça, né, esse amor de Deus, né, sobre as nossas vidas. O próprio Jesus, ele veio e nos mostrou, né? E hoje a gente entende que nós devemos fazer o mesmo, né? A palavra diz isso, né? Se nós praticar aquilo que ele nos ensinou, felizes nós somos, né? Então, cara, é muito maravilhoso esse texto, né? Eu acredito que deve ser um dos textos mais lindos da Bíblia, cara, porque o Senhor, né? A palavra de Deus diz lá em Filipenses que ele não usou a forma de Deus, né? Ele veio no mundo, ele se esvaziou, né? Ele se esvaziou e eu não vou assumir essa forma. Ele se fez como nós, né, seres humanos, né? Ele assumiu a forma de servo, de escravo, para servir a mais pessoas, né? E hoje, como que nós devemos amar aquela sociedade, tá ligado? Como que nós devemos amar as pessoas? Cara, assim como Jesus fez com a gente deve fazer o mesmo, né? E às vezes as pessoas se perguntam, cara, Mateus, mas como que eu vou chegar, eu vou abordar aquela pessoa, como que eu vou falar de Jesus para ela? Ame ela, tá ligado? Ame aquela pessoa, sirva aquela pessoa, né? Então eu comecei a entender um pouco o que é verdadeiramente o Evangelho, sabe? Eu falei para a Natália sobre cada ano a gente tem aprendido algo novo, né? Que nem ano passado a gente estava trabalhando a respeito e aprendendo da manifestação da glória de Deus. E esse ano foi de amar e servir. Então, cara, a palavra de Deus está se cumprindo quando ele fala lá em Filipenses que aquilo que Deus iniciou em nossas vidas, ele há de terminar até a vinda de Jesus Cristo, né? Então a gente começa a aprender várias coisas a respeito de Jesus, para que a gente possa ser parecido com Jesus, né? E alguns de vocês sabem que a gente está com um trabalho nas escolas, né? O Na Real School, né? E tem sido maravilhoso, sabe? Tem sido, tipo assim, algo impactante, né? E o Cris mencionou o final de semana, agora que como a gente chega, a gente faz a palestra, tem um momento da dinâmica, é muito massa, tá ligado? E no final da palestra, né? Cara, a gente não fica falando, venham aqui e tal, para que vocês recebam Jesus e tal. Não, cara, a gente faz, né? Chama a nossa equipe, faz uma fileira e quem está ali na frente fala,
ó, a gente está apenas aqui para abraçar vocês, né? E, e o interessante é que quando um se levanta, vem outro, e aí começa a levantar a escola toda, né? E aí vem até professor, diretor, e isso é maravilhoso, sabe? E muitas das vezes, mano, aquele adolescente, aquele jovem, aquela diretora, o diretor, ele quer apenas um abraço, tá ligado? Ele apenas quer chorar no teu ombro. Meu, e isso é lindo, sabe? Porque realmente é isso que Jesus faria, né? E, e a palavra de Deus fala, cara, chora com os que choram, se alegre com os que se alegram, né? E às vezes as pessoas estão vindo para chorar no nosso ombro e a gente quer falar, não, vai passar. Amém, cara, é top, tá ligado? Mas só que, tipo assim, às vezes a pessoa só quer vir chorar no teu ombro, tá ligado? E que tu seja aquele ombro realmente de Jesus para falar, cara, eu tô contigo, tá ligado? Chora com aquela pessoa, ame aquela pessoa, né? E assim a gente vai estar demonstrando o amor de Jesus através das atitudes, né? E é muito legal isso, Márcio. E assim, através das atitudes, né, nós vamos demonstrar o amor de Jesus, né? Cara, às vezes a gente não vai nem precisar falar de Jesus, né? Mas através de um gesto, as pessoas já vão identificar o amor, né? Já vão identificar o que Jesus, né, faria, né? Então eu vejo que vai muito mais além do que palavras, vai muito mais além do que uma frase de efeito. Cara, é só amar e servir as pessoas, né? E, e a gente que está aqui nesse mundo, mas não é desse mundo, a gente vai passar por muitas coisas, tá ligado? A gente vai conhecer pessoas, né? E a gente deve amar elas, né? Que nem eu também esbocei um pouco ali falando a respeito de que aquilo que nós estamos oferecendo para as pessoas lá fora foi aquilo que nós já recebemos de Jesus, né? Cara, então o que eu vou oferecer para as pessoas é o que eu já recebi, né? Eu até falei com os adolescentes essa mensagem agora à tarde, e eu falei uma situação que aconteceu comigo e a Natália no início do ano, né? Uma pessoa que a Natália tá cuidando, mandou uma mensagem para a Natália e falou assim, ah, Natália, será que tu e o Matheus não conseguem levar eu e meu esposo lá em Itajaí para a gente ver era a avó dela, né, que estava passando por uma situação muito complicada na saúde, né? Daí eu falei para a Natália, cara, vamos lá, tá ligado? A gente precisava levar eles até lá porque eles estavam sem carro, né? Eu falei, não, vamos lá, né? E quando a gente chegou lá na casa dela, a senhora estava deitada assim no sofá. E a gente chegou lá, trocamos ideia com ela, perguntamos se ela estava bem e tal. E depois a gente começou a falar de Jesus para ela, tá ligado? Começamos a expressar o amor de Jesus ali. E aí sentamos com ela e no primeiro momento ela não recebeu, né? Eu falando com ela, e a senhora está preparada para receber e tal? E ela falando, não estou, meu coração não está pronto. Eu falei, amém, tá ligado? Pô. E depois a Natália foi trocar uma ideia com ela, o Espírito Santo conduziu a Natália, e aquela mulher, ela falou, eu quero receber essa mensagem. E aí a gente orou pela vida dela, ela recebeu, a gente veio para casa. Quando eu cheguei em casa, tá ligado? Eu falei assim pra Natália, cara, nem para os caras botar uma gasolina, né? Porque a gasolina tá tão cara. A gasolina tá tão cara e os caras nem para botar uma gasolina, né? Eu fiquei pensando, né? E ali, aquele final de semana ali, fiquei com isso, né? Eu falei, cara, e eu reclamava, tá ligado? Eu falava, poxa, usei o meu carro, peguei, fui até lá em Itajaí, né? E a pessoa nem parou, pega a cinquentinha aí, né? E eu fiquei com aquilo, né? Chegou na segunda-feira de manhã, o esposo da moça me mandou uma mensagem e falou assim, ô Matheus, cara, foi propósito de Deus para que vocês fossem lá em Itajaí, orar pelaquela mulher, porque ela faleceu agora mesmo, tá ligado? Cara, aquilo ali para mim foi muito forte, tá ligado? Porque eu vi que, cara, o que eu recebi, eu devo oferecer para as pessoas sem esperar nada em troca, né? Então, o amor de Jesus foi esse, cara, ele se entregou, ele fez, né, escravo, ele se humilhou por mim, por ti, sem que
esperasse nada em troca. Ele fez apenas isso por amor, né? E eu fiquei, quando ele falou essa situação, eu fiquei, cara, eu devo aprender, cara. Porque por mais que o cara chegasse para mim e falasse, Mateus, pega aí R$ 50, R$ 100, bota de gasolina no teu carro. Cara, dinheiro no mundo ia pagar aquilo que aquela mulher orou, ligado? Ela recebeu Jesus. Ela se entregou para Jesus, né? Então, por mais que ele viesse, mano, pega isso aí para ti, não ia pagar. Né? E eu comecei a entender, eu falei, cara, eu tenho que, a graça que eu recebi, a graça que eu estou oferecendo já é uma graça recebida, né? Então, quando eu entender isso, eu não vou ficar, cara, ô Rodrigo, eu te fiz aquilo, tá me devendo. Não, cara, eu fiz porque eu amo fazer isso. Eu amo servir o Rodrigo, eu amo servir a Natália. Eu faço porque eu amo servir o Cristiano. Até o Cristiano, a gente tem às vezes a gente brinca ali, né? O Cristiano fala, ô Matheus, daqui a pouco dá uma guardada lá no violão, né? Eu faço porque eu gosto, não é porque, tipo, depois o Cristiano vai me botar no louvor, não é por causa disso, tá, galera? É porque eu gosto, tá ligado? Eu gosto de servir, né? Então, tipo assim, cara, essa é a natureza de Deus para nossas vidas, tá ligado? Essa é a natureza de Deus. E como eu estava falando ali, a respeito de que eu fiz pelaquela pessoa, eu estava esperando algo em troca, tá ligado? E eu queria pedir lá pro Igor abrir 1 Coríntios 13, 4, 7. Amém? Diz aqui, ó, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Solta aí. Eu tinha visto ali que o amor ele não procura seus próprios interesses, tá ligado? Então, quando eu fui lá, eu fazendo, levei a pessoa lá em Itajaí e tal, depois do Senhor ser glorificado, eu estava procurando o meu interesse. Eu estava procurando, cara, uma gasolininha no carro, né? E não era isso que o Senhor queria que eu tivesse pensando. E depois eu entendi, eu falei, cara, eu tenho que fazer porque o Senhor fez por mim, né? Então o amor ele não procura seu próprio interesse. Queria falar também assim do nosso estilo, né? Eu vejo aqui que alguns gostam de um pouco uma calça mais descolada, um tênis mais fechadinho, uma sandália rasteirinha, né? Então, é o estilo de cada um, né? E isso é legal, é massa pra caramba, né? Mas o estilo de vida de Jesus, né? É de amar e de servir as pessoas. Então, eu acredito que o Senhor, Ele quer que nós, né? Nessa noite entendamos, né? Que, cara, eu tenho que servir e amar as pessoas, né? Eu tenho que servir, oferecer aquilo que eu tenho para as pessoas, né? A gente vê na palavra de Deus que a verdadeira religião, cara, é amar as pessoas, é amar os necessitados, é se compadecer da viúva, do órfão. Cara, a verdadeira religião é isso, é amar as pessoas incondicionalmente do que elas vão te oferecer, daquilo que elas vão passar para ti. É fazer sem que nada tu espere de volta. Quem que já recebeu algo grandioso de Deus aqui? Amém? Então, tipo assim, é um tempo da gente começar a entender isso, né? É um tempo de que, tipo, cara, o Senhor se entregou aqui, o Cristiano estava ministrando aqui no louvor, a respeito desse sacrifício que fez por nós, né? E hoje Ele vive, né? Ele nos dá um acesso ao Pai, porque realmente Ele nos ama, né? Então, esse deve ser o nosso entendimento a partir disso. E eu botei aqui a segunda parte, né? O primeiro ponto ali eu botei sobre servir
entender o amor de Deus. E o segundo ponto ali é amar por meio da prática. Eu queria ler lá rapidamente em Tiago 2,26. Tiago 2,26 diz assim, ó: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A gente vê que, cara, a fé sem obras ela é morta. Não adianta nada nós chegar e falar assim, chegar uma pessoa necessitada aqui, cara, eu tô passando frio, né? Tô passando fome. E a gente ter o que dá para aquela pessoa, a gente chegar e falar, cara, vai, que Deus te abençoe. Cara, isso não é o evangelho, né? Mas ali também fala, se a gente ter obras e não ter o que oferecer através da fé para aquela pessoa, também é morta. Cara, tem muitas pessoas que hoje oferecem, mas elas querem like para elas, tá ligado? E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente faça para que realmente o Senhor seja glorificado, né? Então eu vejo isso, que a gente deve entender isso. A pessoa chegou, cara, vamos para casa, tá ligado? Tu não tem onde dormir? Cara, vamos lá em casa. Cara, eu acho isso tremendo, isso é o evangelho. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, e o cara não tem, tipo assim, ele tá numa caminhada, tá num processo, e ele me mandou uma mensagem, ô Matheus, aparece aí e tal. E ele tinha recolhido uma família que estava aqui na cidade, e ele botou essa família para dormir no quarto que estava lá na casa dele. Cara, na hora eu fiquei pensando assim, falei, cara, porque que muitas das vezes aparece a oportunidade dessas pra gente e a gente fica, cara, eu nem sei quem que é, velho. Eu não vou botar qualquer um dentro de casa. Cara, é tipo assim, é forte, tá ligado? E esse é o verdadeiro evangelho. Da gente compadecer com as pessoas. Cara, não, vim aqui em casa, cara, come aí, almoça aí hoje. Então isso é se compadecer das pessoas. Eu queria ler rapidamente com vocês lá em Mateus 25, 37. O Senhor fala ali, ó. Então os justos lhes responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda, malditos, apartam-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Cara, então isso aqui é muito forte, tá ligado? Haverá esse dia que o Senhor há de nos julgar em relação a essas coisas, né? E a gente vai perguntar, Jesus, mas eu não te vi pessoalmente. Quando que o Senhor foi na minha casa e eu deixei de oferecer comida para ti? E Jesus vai falar, cara, quando foi aquela pessoa lá, ela estava carente de roupa, ela estava carente de comida e tu não ofereceu nada para ela. E mesmo que tu tivesse, tu não deu. E o Senhor vai pegar aquelas outras pessoas e vão falar, cara, joia Rodrigo, joia Marcos, que tu ajudou aquelas pessoas. Cara, vem pro meu lado, porque tu fez o que era certo. Tu realmente amou aquelas pessoas.
Não só com palavras, não só com coisas bonitas, mas com gesto, tá ligado? Com ação. Então, cara, isso é muito, muito forte, sabe? É um tempo de nós entender realmente que nós devemos amar, servir as pessoas. Eu até outro dia vi num livro a respeito disso. Quem tem a natureza de servir e de amar as pessoas, ela não vai encontrar barreira. Ela não vai encontrar barreira. Às vezes a pessoa vai falar assim, ela vai chegar e vai falar para ti, ô Mateus, ô Lucas, ô Christopher, cara, eu não tenho como ir lá na igreja. Não, mano, eu vou passar lá e eu te dou carona. Cara, tipo assim, cara, eu tô passando por uma dificuldade aí. Não, mano, eu vou te ajudar. Então isso é o verdadeiro evangelho. É a gente se compadecer. É a gente realmente entender o que a pessoa está passando. É ter a compaixão, sabe, que Cristo teve conosco. Cara, e outro dia eu estava falando com uma pessoa do nosso meio. E ele estava falando uma situação de um irmão, né? Eu falei, cara, às vezes a gente nem sabe, né? Qual a dificuldade, né? Às vezes é um tempo da igreja de começar a entender e falar assim, cara, o que tu está passando que eu posso te ajudar? Se alguém aqui está passando alguma dificuldade, cara, levanta, vamos ajudar, vamos realmente amar aquela pessoa, né? A igreja é isso, o amar e servir é isso, né? Então a gente entende um pouco mais do amor, isso na prática, quando a gente começa a praticar isso, né? E é natural, né? É natural isso, porque, cara, quantas vezes aqui tu já escutou aqui, tu chegou em algum lugar, em alguma situação, e aquela pessoa falou, graças a Deus, lá vem ele para me ajudar. Quem é que já ouviu? Se você não, ninguém ouviu essa frase, tu estava chegando num lugar, meu, lá vem, graças a Deus que ele está vindo para me ajudar. Cara, ou assim, cara, graças a Deus que por meio de ti a minha família tem o que comer hoje. Cara, isso é lindo, porque quando a pessoa, ela fala graças a Deus, ela está reconhecendo que o Senhor está sendo exaltado através da tua atitude, né? Quantas vezes eu vejo aqui, até tem um irmão aqui na nossa igreja que, cara, tipo assim, o cara é fera, tá ligado? Para servir. Ele gosta de servir. Quando ele chega no ambiente, as pessoas falam, oh, glória, né? Graças a Deus que ele chegou. Cara, porque o cara tem essa natureza de servir, de chegar e, tipo, pegar junto, né? E isso é legal demais, velho. Então, cara, quando a gente chegar no ambiente, essa tem que ser a frase da pessoa. Graças a Deus que o Cristiano chegou para roçar comigo, né? Roçar uma grama, né? Graças a Deus o Rodrigo chegou para rebocar a parede, ô glória, né? E assim vai, cara, né? Tipo assim, cara, é servir a sociedade. Cara, é limpar uma calçada, é roçar uma grama, é limpar uma pracinha. É isso, cara. É isso que Jesus faria. Cara, e outro dia eu estava lendo um livro que diz assim, ó, em seus passos, o que faria Jesus? Então, eu quero deixar também isso para que a gente pense, em nossos passos, o que faria Jesus? Né? E isso é profundo, cara. Porque quando a gente se colocar no que Jesus faria, a gente vai pensar, cara, é isso que ele faria. Né? A gente entender que Jesus, ele iria lá, amaria a prostituta, ele amou, cara, o drogado, ele amou aquele que estava em adultério. Então, tipo, isso Jesus faria, é amar a sociedade, é servir as pessoas, né? Então eu vejo que é esse o caminho do amar e de servir, sabe? A sociedade no geral, amar as pessoas. E eu queria ler, para a gente finalizar, lá em Filipenses 2, 5, 13. Diz aqui, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?
Cara, e esse é o nosso entendimento nessa noite. Que a gente possa ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Né? Às vezes a gente pensa assim, eu quero pensar que nem aquela pessoa. Eu quero ser que nem aquele. Cara, se a gente pedir, né, esse mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, a gente vai fazer coisas maravilhosas, cara, através do poder de Jesus. E a palavra de Jesus fala isso, que obras maiores nós faríamos, né? Cara, esse Jesus, ele levantou um enfermo, ele curou um enfermo, ele levantou um paralítico, cara, ele fez coisas maravilhosas. E ele fala no final, cara, vocês, né, farão obras maiores. Vocês vão servir a sociedade, vão amar a sociedade. E é isso que eu queria deixar para vocês nessa noite. Eu queria que vocês se levantassem de pé. Amém, galera? Eu queria tirar esse tempo com vocês em oração, para que a gente pudesse pedir esse amor de Deus, pedir esse mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Cara, porque ali a gente leu ele sendo Senhor e Mestre, ele não ficou na mesa esperando ser servido, mas ele realmente se humilhou, ele se prostrou e começou a fazer aquilo para que os discípulos seguissem, né? A mesma ideia que ele fez. Então eu queria que você pedisse esse mesmo modo de pensar de Cristo. Amém?